depois de uma pausa que tivemos aí durante o fim de ano. Pequeno. Então, agradeço o retorno de todos. Sei que Alô, vocês 11. têm várias coisas que poderiam estar fazendo nesse horário. Vimos até o final do ano, nós fizemos um estudo vendo ali em mais detalhes do capítulo 1 ao 9, e quero dar só um resumo aqui para lembrar a todos da ênfase de Provérbios, e aí vamos entrar aqui no nosso próximo capítulo hoje. Então, Provérbios, se vocês se lembram, é uma coletânea de coletâneas de provérbios. O que temos hoje chamado Provérbios é uma coletânea de várias coletâneas que incluem provérbios. Provavelmente organizada no que temos hoje, por Salomão. Salomão falou vários desses provérbios, mas não todos. E se essa coletânea foi... estudiosos acham que essa coletânea que temos hoje foi especialmente coletada e usada por Salomão e por outros, mas por Salomão, com a intenção de usar isso como um mecanismo de ensino para líderes, jovens líderes que iam ter posições de liderança naquele governo, e dali para frente, sem dúvida, usada como uma maneira um mecanismo de ensino para saber sobre a sabedoria de Deus, não só em termos de liderança, mas pessoas que estavam seguindo Yahvé, né, Israel no geral. E hoje a gente usa isso como também um livro em específico para se notar mais sobre a sabedoria divina. O provérbio, o que é um provérbio? O provérbio é uma longa experiência, uma longa mensagem de ensino em uma curta frase. Então, se fala bastante ou se ensina bastante com poucas palavras. Isso é a característica de um provérbio. E a organização desse livro tem um porquê dessa organização. Capítulo 1, versículo 1 a 7, é uma introdução do propósito do livro, e que tem a ver com a ideia de ensino, tem a ver com a ideia de dar experiência aos inexperientes, provavelmente jovens, a ideia de dar mais sabedoria a quem já tem sabedoria, a dar astúcia, sensatez. E aí no capítulo 1, versículo 7, se tem numa frase ali o coração do livro de Provérbios, que é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E temor, nós notamos que é uma coletânea de duas ideias: reverência que leva à obediência. Então, pela reverência que temos a Deus, estamos então dispostos a obedecer a Deus. E esta atitude, o que ele chama de temor, é o princípio, é o começo, é o primeiro passo numa vida seguindo a sabedoria de Deus. Caso contrário, se não temos essa atitude e disposição de reverência e obediência, não vamos estar abertos a seguir este caminho. Importante notar também que sabedoria não é só uma coletânea de coisas e atitudes e comportamentos, é uma maneira de viver, é um caminho a seguir, é uma perspectiva de vida, que tem a ver com a reverência e obediência a Deus, ou temor a Deus. E Provérbios simplifica a maneira de se viver em duas opções ou dois caminhos: a sabedoria divina ou a tolice. Notamos também que ninguém acorda de manhã e fala: hoje eu vou ser tolo. Então, o que é essa tolice? A tolice, na verdade, é a ausência da sabedoria divina. Se você não está seguindo a sabedoria divina, na definição do livro de Provérbios, você está vivendo uma vida de tolice. Então, tolice é a ausência de Deus, a ausência da sabedoria de Deus, e, em termos mais práticos, a ausência do temor ao Senhor. Se você não vive uma vida
motivada, enfatizada por temor a Deus, de acordo com Provérbios, mais uma vez, você está vivendo uma vida de tolice. Capítulo 1 a 9, então, ao introduzir isso, capítulo 1 a 9 vai tentar articular com histórias, com contraste, com mais detalhes, o que é a tolice e o que é a sabedoria, e então o porquê seguir a sabedoria. Isso abrange capítulo 1 a 9, e dentro desses capítulos se há 10 vezes de que o autor usa a expressão meu filho. E notamos também que isso é intencional, que esse número 10 tem um significado todo que conecta com várias outras partes do Velho Testamento, e a expressão meu filho não é só uma ideia de pai falando a filhos, mesmo sendo que eu acho que o autor também tem essa intenção de que o leitor assume que o que está sendo ensinado aqui é em um relacionamento íntimo, assim como pais para filhos. Mas o outro nível disto é que eu acho que aqui é como se Salomão estivesse conversando ou tentando falar de forma proativa com a sua descendência de filhos que seriam então os reis de Israel. E, infelizmente, a sua descendência não ouviu, porque o seu próprio filho, que entra no trono logo depois dele, acaba se dividindo o reino, e dali para frente, com raras exceções, a maioria dos reis são reis que não seguiram a sabedoria divina. O outro nível seria Deus falando para nós como um pai falando aos seus filhos. Então, tem esses níveis de significado ao usar esta expressão pai e filho. Do capítulo 10 à metade do 31, são, então, aparenta ser uma coletânea esporádica de provérbios, que não tem nem meio, assim, começo, meio e fim, mas o que tem em comum isto é que do 10 ao 31, são, então, em termos práticos, o que é viver no dia a dia, o caminho da sabedoria ou o caminho da tolice. Então, é isso que conecta essa aparente esporádica coletânea de versículos. O final do capítulo 31, o que normalmente se ensina muitas vezes em lições de mulheres, retiros femininos, a mulher sábia, ali eu creio que é uma maneira de concluir o livro, onde em capítulos 1 ao 9, tanto a sabedoria como a tolice são personificadas como se duas mulheres clamando, convidando ao leitor a estar num relacionamento íntimo, um ou com a outra, e o leitor, então, no decorrer do livro de Provérbios, teria que, então, escolher que relacionamento gostaria de ter, ou com a sabedoria ou com a tolice. No final do capítulo 31, se conclui na esperança de quem escolheu casar com a sabedoria, vai ter, então, uma vida descrita ali no fim do capítulo 31. Ok? Tudo isso aí é só lembrando os irmãos do que já enfatizamos em aulas passadas. O que nós vamos fazer, então, já que cobrimos em um certo nível de detalhes do capítulo 1 ao 9, daqui para frente, eu vou ou escolher certos trechos de capítulos, ou vou escolher certos temas que abrangem vários capítulos, para a gente enfatizar, assim, em termos mais práticos, o dia a dia, esse viver ou sabedoria ou tolice, até a gente eventualmente chegar no capítulo 31, onde ali a gente vai então fazer um resumo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para compartilhar os versículos que nós vamos estar usando hoje. Fazer assim.
Ok, então hoje o que eu quero fazer, nós vamos enfatizar alguns versículos no capítulo 12. Nem eu falei daqui para frente, a gente pode também abranger uns tópicos. Capítulo 12 começa assim: todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Então lembre-se que cada provérbio, o que normalmente na nossa Bíblia se divide em um versículo, cada provérbio contém uma grande lição em poucas palavras, e normalmente é orquestrado com dois contrastes: o que é seguir a sabedoria e o que é seguir a tolice. Então, se há um contraste ah, nessa maneira de se frasear. Aqui se tem esse contraste: disciplina e quem aceita, ama a disciplina, em contraste, quem odeia a repreensão. E isso está querendo dizer que uma maneira é a maneira da sabedoria, a outra maneira é a maneira da tolice. E normalmente também, com algumas exceções, várias vezes também se inclui algum resultado de quem escolheu um ou o outro. Então, aqui tem duas maneiras de se abordar a vida. Uma é com um amor à disciplina ou um ódio à repreensão, que é a mesma coisa, só que oposta. Disciplina aqui tem a ver com correção, ou a outra palavra usada aqui, com repreensão. E quem tem essa afinidade, essa abertura, esta aceitação de ser disciplinado e corrigido, vai ter, então, a bênção disso é ganhar conhecimento, é aumentar na sua compreensão da vida, de como funcionam as coisas, da vontade de Deus. E quem não quer ser corrigido, na verdade, vai viver uma vida de tolice, porque não vai estar disposto, aberto a aprender a ser corrigido. Ah, a ideia aqui de, então, sabedoria estar em aceitar disciplina. Não sei como que foi aí a sua experiência como filhos, né? Todo mundo aí teve pais e mães, se os seus pais te corrigiam ou não, mas raramente filho, pelo menos até hoje os meus, nunca vieram a mim falar assim: nossa, querido pai, agradecemos pela sua correção, pela sua disciplina, pelo castigo. Quer dizer, não sei se a gente fala isso, mas aqui a ideia é a atitude de estar disposto a aprender algo com a correção. Porque quem não quer aprender, vai ter, é uma atitude de tolice e vai se viver uma vida de tolice. Aqui se assume que a repreensão não é só dos seus pais, a repreensão aqui é uma divina. Deus nos disciplinando, Deus nos corrigindo. Como que seria essa disciplina? Certas consequências, se você toma uma decisão que não se encaixa com a sabedoria, há uma consequência negativa. Talvez essa consequência negativa é uma oportunidade de disciplina. Talvez se Deus diretamente interage, não nos permitindo a continuar num caminho. Ou talvez pode até ser você perdeu o emprego, porque ali não ia ser, você estava ali vivendo uma vida que talvez não ia ser algo bom. Não sei, não sei se podemos sempre pôr o dedo e dizer, olha aqui a disciplina de Deus. Mas se temos uma atitude de abertura a aprender com as dificuldades, disciplinas e obstáculos da vida, então não sei se faz tanta diferença se reconhecemos exatamente o que cada coisa acontece na nossa vida, se é repreensão ou não. O oposto disso é a pessoa que não está nem aí para aprender, que é resistente à aprendizagem. E então vive uma vida de tolice, que indiferente de quantas consequências negativas vêm, a pessoa não muda.
a sua atitude, não muda o seu comportamento, insiste no caminho que vai levar a mais sofrimento ainda. Versículo 2: o homem bom obtém favor do Senhor, mas o que planeja maldades, o Senhor condena. Oi, meu pai ou minha mãe? Vou fazer uma pergunta ou comentário? Ô, Júnior, é interessante notar aí que quem deseja o conhecimento é porque ele quer ser disciplinado. E quem não quer aprender é porque quer ficar na não correção. Então, notamos a importância aí do conhecimento para que haja a disciplina. Caso contrário, não vai haver correção, a tolice. Então, aquele que ama o conhecimento, ele está realmente amando a disciplina e ele não é tolo, ou seja, ele é sábio. Sim, bom. E não sei se disciplina sempre precisa implicar algo duro, né? É o ato de se corrigir ou de ser corrigido, o que necessariamente se aprende assim. Pelo conhecimento, pelo conhecimento. Isso, muito bom. Então, versículo 2: o ser humano, o homem bom, obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldade, o Senhor condena. Aqui não é uma condição de bondade genérica, é uma bondade que se reflete dentro do temor do Senhor, dentro do conhecimento, dentro da correção. É a pessoa que está tentando viver uma vida que é coerente com a presença de Deus e a sabedoria de Deus. É uma expressão de uma vida de quem teme a Deus. E por isso se há o favor de Deus, porque o favor de Deus está em ensinar a pessoa que está disposta a aprender, e quem aprende com a correção de Deus vai estar vivendo uma vida que faz sentido com a presença de Deus. E se faz sentido com a presença de Deus, é uma vida favorável, é uma vida de agrado a Deus. Em contraste, quem vive uma vida dentro da categoria de tolice, que, indiferente da sua intenção, já é uma vida na ausência da presença de Deus, consequentemente, diretamente ou indiretamente, é uma vida que reflete o poder do mal, consequentemente, a maldade. Não acho que aqui quer dizer somente a pessoa que planeja atos extremamente ruins. A pessoa que planeja, sei lá, vou sair matando todo mundo aí. Sem dúvida, isso é condenado. Mas aqui se divide o viver em sabedoria ou tolice, e quem segue a sabedoria está dentro do favor de Deus. O oposto disso é, consequentemente, tolice, que é dentro da perspectiva de a influência do mal, ou, consequentemente, maldade. E tanto um caminho quanto o outro, há consequências, não só consequências específicas, há comportamentos específicos, há consequência eventual desses caminhos. Um é de favor, o de outro é de condenação. Jesus disse a mesma coisa, só que em palavras diferentes, a ideia de se há dois caminhos, duas portas, um leva a vida, outro leva a morte. E a ideia é a mesma, ilustrada de forma diferente. Versículo 3: ninguém consegue se firmar mediante a impiedade e não se pode desarraigar o justo. Então, mais uma vez, se há um contraste aqui entre impiedade e justiça, entre firmar e desarraigar, e tanto um quanto o outro, mais uma vez, se encaixa nessa definição mais genérica ou nesses dois temas mais abrangentes de sabedoria e tolice. Então, aqui, o justo está enraizado
no plano de Deus, enraizado no favor de Deus, firme, firmado. E essa é a ilustração de enraizado nas bênçãos de Deus, no agrado de Deus, na sabedoria de Deus. E por causa disso, se é mais difícil tirar esta pessoa desta vida. Em contraste, quem está afirmando ou tentando firmar a sua vida no caminho da tolice, ah, de forma explícita ou implícita, é quase que indiferente, porque a impiedade é a ausência da piedade de Deus. Então, se você está num caminho que não é de Deus, é um caminho de tolice, é um caminho de maldade, é um caminho de impiedade. E não há firmeza nisso. Não tem como você se enraizar nisso. Uma maneira que Jesus disse isso é quando ele falou que há duas pessoas que estavam construindo a sua casa. Lembra? O tolo e o sábio. O tolo constrói numa rocha, numa fundação que não depende da capacidade do sábio. O que faz aquela fundação firme é a fundação, nesse caso, Deus, ou a sabedoria de Deus. Só que o tolo, naquela história, constrói a sua casa na areia, né? Numa fundação que aparenta ser boa, mas não é. E aí, quando vem as dificuldades da vida, ambos sofrem as dificuldades da vida na história de Jesus. Mas no final da dificuldade, da tempestade, um permanece, o outro não. Então, Jesus falando a mesma coisa, só que ideias, ilustração diferente. Esdras? Oi, pode considerar assim, uma sabedoria relacionada assim, a Deus para a vida eterna e a tolice para a morte eterna. Se você não está na ausência de Deus, provavelmente você vai o quê? Vai ter a morte eterna. Pode assim considerar ou não? Sim, isso seria o inevitável destino final. Mas entre aqui e lá, vamos dizer assim, entre esse presente e esse futuro eterno, se há momentos de vida ou morte, se há momentos de favor ou condenação, se há circunstâncias de permanecer enraizado ou ser arrancado. Então, sim, tem a inevitável consequência eterna. Mas entre hoje e essa eternidade, se há consequências também, ou bênçãos, né, de uma maneira ou outra. Versículo 4. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Lembra-se que uma característica da literatura bíblica, da história bíblica, é de que se há níveis de entendimento. Não digo níveis de interpretação, isso aí se assume que, eu acho isso, o outro acha aquilo, e pode ser interpretações totalmente diferentes e opostas. Não é isso que eu estou dizendo. Que se há níveis de entender o que está sendo dito. Por exemplo, o mais óbvio nível aqui é em termos de casamento. A esposa que vive de uma forma exemplar é uma coisa boa para a família, para o marido em específico, e quem vive de uma forma vergonhosa se traz sofrimento. E aí se perguntaria, então, o que é exemplar versus vergonhoso? Quem que define um ou outro? Aí, obviamente, a gente entra aqui em mais específicos, que, mais uma vez, esse versículo se contrasta dois caminhos e duas opções. O exemplar e o vergonhoso. O exemplar traz coisas boas, o vergonhoso traz coisas ruins. O que seria o exemplar, se não a sabedoria, dentro da sabedoria divina, o que seria o vergonhoso? Se não dentro da tolice. E as consequências é uma coroa versus um câncer. A coroa aqui pode se referir, por exemplo, ao exemplo de Salomão, que
começou bem com uma sabedoria divina. E por isso, então, foi coroado por Deus. Infelizmente, porém, ele não permaneceu casado somente com a sabedoria, né? Personificando aqui. Ele acabou casando com mulheres, e não só uma ou outra, mas 700 mais 300 amizades coloridas. Essas mulheres acabaram refletindo tolice em termos de relacionamento com ele. Então, a coroa dele acabou sendo corrompida ou gradativamente afetada, o reinar dele, onde eventualmente essa doença da tolice corrompeu e trouxe o seu reinado à morte. Mais uma vez, assim que ele morreu, o reinado dividiu e foi uma bagunça dali para frente. Então, se pode também ter este nível de aplicação. Um nível mais profundo ainda é um tema que o livro está tentando propor, que você pode ou entrar num relacionamento íntimo com a sabedoria, ou num relacionamento íntimo com a tolice. Se alerta, então, de que quem vai escolher a tolice vai se ter uma vida gradativamente afetada por essa doença da tolice que inevitavelmente leva à morte. Mas quem escolher casar com a sabedoria, sendo isto um conceito, a sabedoria divina, vai ser coroado em reinar da maneira que Deus nos criou, assim como vimos em Gênesis. Fomos criados para reinar com a presença da sabedoria de Deus. Então, se você quer aplicar casamento ou até esse nível mais profundo, tudo correto. É só uma questão de aplicação. E mais uma vez, o que seria esse exemplar versus o vergonhoso? É o viver dentro da sabedoria versus a tolice. E aí podemos entrar em vários detalhes, mas essas categorias se encaixariam nisto: seguir Deus ou fazer o que você acha melhor, ou que a sociedade acha melhor, e assim por diante. Isso pode ser em vários exemplos, mas são as categorias mais abrangentes. Versículo 5. O plano dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Mais uma vez, dois contrastes, né? Dois pontos contrastantes. Aqui tem a ver com planos versus conselhos, justiça versus impiedade, a retidão, um caminho correto versus um caminho de engano. E é interessante do que ele dizer: o conselho dos justos são retos e o conselho dos ímpios são enganosos. Ele põe em termos mais firmes. Os planos dos justos são retos, o viver dos justos, a direção dos justos. No entanto, qual que é a essência da maldade? O que é a essência da serpente em capítulo 3 de Gênesis? Ela é introduzida como astúcia, como astuto. Então, a essência do mal é o engano. Então, o mal vem com conselhos, com influência, com sussurros do que é se viver uma vida boa, mas o problema disso é que você está sendo enganado. Enganado. O plano são algo mais concretos, mais firmes, mais garantidos, e isso influenciado pela justiça ou pela sabedoria. Só que, no entanto, a influência do mal é sempre enganosa, é algo de astúcia, é algo de enganação, de enrolar a pessoa. Oi, meu pai? Meu pai está com a mãozinha aí ou não?
Será que podemos também afirmar que o justo é um planejador e o ímpio é mais um falador? Sim. Ele dá- Boa perspectiva. ele gosta de criticar todo mundo e de dar conselho sobre tudo e para todo mundo, e o justo não, o justo já planeja, né? Faz planejamento sábio. Sim. Sim, uma boa ênfase de que ah, há uma diferença entre ficar dando opinião para todo mundo e ajudar as pessoas a planejar, né? Ah, e um tem a ver com justiça, outro tem a ver com engano. Sim, bem interessante. Ah, continuando meio que mais ou menos esse mesmo ainda assunto, ele diz a mesma coisa, só que palavras diferentes. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Aí uma diferença. Ter uma opinião e dar opinião, isso não quer dizer que você está sendo tá compartilhando sabedoria. Principalmente agora com mídia social, né? Nossa, todo mundo sempre teve opinião, mas agora tem um mecanismo, um lugar para você pôr a sua opinião. Onde antes você começava a dar a sua opinião, se ninguém quer ouvir, a pessoa ignorava e ia para frente, mas agora todo mundo quer compartilhar opinião, porque está todo mundo na ilusão de que a sua opinião é sábia. Ah, olha, aqui a diferença é que o falar, a opinião, as palavras de quem está motivado ou influenciado pelo mal, quem está falando de forma com impiedade no coração, é como se fosse uma armadilha. Você está tentando dar conselhos, você está jogando a sua opinião, mas você está usando seu linguajar e você está sendo uma emboscada às pessoas que inevitavelmente se leva à morte, talvez física, sem dúvida, termos espirituais. Por quê? A inevitável consequência da tolice, que é influenciada pela ausência de Deus, ou em outras palavras, pela maldade, pelo o mal, é inevitavelmente morte. O caminho da sabedoria, por ter a presença de Deus, leva à vida, a ausência da presença de Deus, ou o caminho da tolice, que é motivado pelo mal, se leva à morte. Então, tem muitas vezes aí, estamos dando conselhos ruins, estamos falando abobrinha, estamos falando besteira, estamos falando coisa que não reflete a presença de Deus, e estamos usando, isso acaba sendo uma armadilha às pessoas, porque a gente pode acabar convencendo alguém do que a gente está falando ser justo, correto, e não é. Então, temos que ter muita cautela em usar a nossa oportunidade de impor na vida das pessoas ou contribuir na vida das pessoas para fazer temos certeza que estamos refletindo a presença e a sabedoria divina. Porque quem compartilha a sabedoria de Deus está trazendo livramento às pessoas da tolice. Quanto mais sabedoria, menos tolice. Quanto mais sabedoria, mais você é livrado da tolice. Então, esse livramento se vem pela presença da sabedoria de Deus. Oi, José Augusto? Oh, glória, isso me chamou muitíssimo a atenção, que ocorre, por exemplo, uma circunstância de Paulo, quando ele deu opiniões que pareciam próprias, que para nós hoje, lendo e tendo todo o contexto, ele disse, eu penso ter o Espírito. Logicíssimo, ele estava no Espírito. Logicíssimo, aquela opinião não era só dele. E eu vejo, então, que você está nos chamando para uma responsabilidade de que se quando a gente der uma opinião, que dê opinião com a fé, a certeza, ou a boa fé, vou dizer, de ser uma coisa útil
de ser uma coisa de qualidade, de ser uma coisa que não se está jogando no lixo, eu estou te dando, porque tem valor. Glória a Deus. Sim. Bem notado esse exemplo de Paulo, que creio que todos nós aceitamos que Paulo tinha a presença de Deus, né? O Espírito em Paulo, que Paulo tinha não só isso, tinha até ele recebia ensinamentos diretos de Jesus, e mesmo assim, Paulo se achou na necessidade de fazer essa diferença entre, né, sobre alguns assuntos específicos. Eu não tenho um mandamento direto e específico de Deus através de Jesus, mas te dou minha opinião como alguém que tem uma fundação para se dar uma opinião boa. Mas é interessante que ele se sentiu na necessidade de fazer essa diferenciação. E acho importante a gente também ter esta humildade, porque hoje, não sei se alguém está recebendo uma mensagem direto de Jesus aí, a vontade de Deus que temos está na Bíblia. E tem vezes que na Bíblia se tem direções bem claras sobre assuntos específicos, bem claro, sobre o que é ter uma vida de moralidade sexual, o que é casamento, o que é honestidade. Quem tem batismo tem várias coisas bem diretas e claras. Então, nesses assuntos, podemos dizer a vontade de Deus mas se aí tem também vários assuntos, principalmente aí em exemplos modernos, que não se tem um versículo direto sobre isso. Então, na minha opinião, baseado no que eu tenho estudado da Bíblia, eu acho que, e aí te dou uma opinião, o problema realmente vem, e os fariseus tinham muito desse problema, de o que tinha sido opinião, e muitas vezes boas opiniões, eles puseram em igualdade com a palavra de Deus, com a lei que Deus deu através de Moisés. E acho que muitas vezes cristãos hoje ainda fazem isso. A gente pega uma boa opinião e insistimos ser a direta vontade e mensagem de Deus. E aí está o erro. E temos que ter cautela com isso. Meu pai? Ô, Júnior, volta o versículo lá. Ok. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Mas aqui a gente nota uma responsabilidade muito grande de quem está ouvindo. Uhum. E se quem está ouvindo não consegue discernir palavras de ímpios e palavras de sábios, ele vai aceitar qualquer coisa. Sim. Então, aí, eu creio que é preciso que haja também a sabedoria por parte dos ouvintes, porque senão como é que o ouvinte vai discernir entre a palavra sábia e a palavra injusta? Uhum. E quanto mais, em capítulo 3 de Provérbios, diz lá, quanto mais você se apega basicamente à sabedoria de Deus, mais você é capacitado de ver a diferença entre o que é correto e o que é errado. Então, muito bom. José Augusto, você tinha uma continuação aí, seu comentário? Glória a Deus, eu estava sentido com isso, eu penso que é justamente isso, né? Se você oferece algo à pessoa, como o apóstolo Paulo disse, eu estou oferecendo algo de bom, do Espírito, ao menos tenho fé. E se a gente já tem indicação que está oferecendo algo que pode ser ruim, a gente já não faz. Eu penso assim, eu compreendi assim do que você deu a indicação. E Sim, tenho aprendido muito com todos os irmãos aí. Muito obrigado. ótimo, bom. Vamos lá, versículo 7, é meio que um resumo, então, o que acontece entre essa sabedoria e tolice? Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. Então, aqui mais uma vez, talvez Jesus tinha até esses versículos em mente, quando ele disse, né, o exemplo da casa, do tolo, da sabedoria, da tempestade, da rocha, de que quem constrói, e não acho que Jesus, nem aqui, nem Jesus, tinha necessariamente assim um prédio físico em mente.
eu estou lá construindo com tijolo, ou seja lá o que for, a minha casa, o prédio. O que eu acho que ele aqui está dizendo é quem constrói uma vida, uma família, um reino, uma nação, uma igreja, uma congregação, né? Não digo igreja em termos de prédio, e constrói isto com a presença de Deus, isso não vai ser destruído. Jesus mesmo disse, né? Nesta rocha vou construir a minha igreja, e a rocha era de quem Jesus é, que Jesus é o ungido. E isso não pode ser destruído, porque isto é construído numa fundação divina. Então, creio que aqui se resume isso nesse versículo 7. Versículo 8: o homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. O louvor aqui, a ideia de sermos reconhecidos, o que devemos, por qual motivo devemos ser reconhecidos? E aqui se enfatiza por termos uma sabedoria divina. Qualquer outra coisa, dinheiro, sei lá, talento, seja, sei lá, influência política, não é isso que realmente faz a diferença. Não é isso o qual devemos mais tentar sermos lembrados por isso. O importante, o que realmente faz o ser humano ser o tipo de pessoa que reflete o que Deus nos criou para ser, é a presença de Deus, e aqui em específico, uma vida de sabedoria. E claramente, na continuação da Bíblia, isso tudo é alcançado em Jesus. Então é maneira diferente de se dizer a mesma coisa. Temos que ter Deus conosco, em sabedoria, em Jesus, em espírito. E isto é o importante, isto é o nosso legado, isto é o que traz honra a nós e dali para frente. Então, importante notar que muito do que a gente corre atrás vem, volta, some, desaparece, e muitas vezes não é nem muito bom. Então, temos que ter um pouco temos que ter essa perspectiva e coerência. Interessante o versículo 9 aqui. Melhor é não ser ninguém, ninguém em termos de sociedade, não ser ninguém reconhecido, ninguém que a sociedade tem louvor ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. O ponto aqui é a percepção, é o que você está tentando enfatizar, é a fachada que você está tentando criar. Porque não precisamos ser reconhecidos pelo mundo. Então não faz diferença nenhuma se o mundo pensa que o Enio Júnior nossa, como ele é grande coisa. Não faz diferença nenhuma. Porque se eu tenho uma vida que reflete a presença de Deus, isto é o reconhecimento que eu preciso. Isto é o ter algo, o ser algo. Tem gente aí que é super famosa, poderia dar nomes, mas não vou para não ofender ninguém que acha interessante essas pessoas. Pessoas extremamente famosas no nosso Brasil e aqui nos Estados Unidos e pelo mundo, que não tem nada para mostrar, não é ninguém em termos de como Deus mede eles. Não realmente tem nenhuma consistência, nada que realmente se vale dizer que é tudo aquilo. Mas a maneira como a gente mede sucesso é extremamente distorcido pela influência do mal. Então a gente põe aí em posições de grande influência, não são os ninguém da vida. Mas a gente acha que são porque medimos errado. Em contraste, se Deus mede você como alguém, já basta. Isso tem a ver com a presença de Deus, o Espírito, bondade, amor e fidelidade, assim por diante. Aqui ele está dizendo isso, só que com exemplos bem contemporâneos, né? A ideia de servo, comida, falta de comida e assim por diante. Versículo 10 também é bem interessante. O justo cuida bem dos seus rebanhos,
algumas traduções diz dos seus animais. Mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. E aqui não acho que está dizendo crueldade em geral, está dizendo crueldade em contraste aos animais. Em outras palavras, quem é sábio, quem tem a presença de Deus, honra e trata com coerência a criação de Deus, inclusive animais. Quem está aí chutando o cachorro, né, vamos dizer assim, literalmente ou de forma ilustrativa, não é correto. Devemos ser, porque fomos criados em Gênesis para honrar 4 relacionamentos. Com Deus, primeiramente, isso por Deus ter nos criado com o seu espírito e com a sua imagem. 2, relacionamento consigo, com cada um com si mesmo. 3, relacionamento com outro ser humano. E 4, relacionamento com a criação. Fomos criados para tratar bem para a criação, para moldar a criação a refletir a presença de Deus. Então, quem maltrata a criação, em geral, aqui em específico animais, não tem a sabedoria divina. Não sei como se encaixa aí no seu dia a dia, mas é importante. O sábio aqui achou importante ter este ponto aqui também. Vamos concluir com o versículo 11. Quem trabalha sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. O nível mais simples aqui é realmente se você é um farmer, fazendeiro. Se você está lá plantando coisas, se você planta, o negócio no geral cresce. Se você não está plantando, você não vai ter nada para sustentar a sua família. Hoje em dia a gente vai no supermercado, mas naquela época, essa vida de plantar era o que dava sustento à família e à nação. Então, esse é o nível mais simples, mas o nível mais profundo aqui, eu acho que tem a ver principalmente pelo contraste, que é quem corre atrás de fantasias não tem juízo. Fantasias, eu acho que tem a ver com a ilusão de o que é ter uma vida boa, do que ter a realização de que precisamos ter uma vida, vamos ter uma vida de agrado a Deus com um trabalho dedicado, com uma vida de fidelidade em fazer o simples, o correto, amor, caridade, bondade, e tudo isso são sementes que estamos plantando que vai trazer consequências boas, vai trazer uma fartura do que estamos plantando. Quem corre atrás de fantasia é aquela pessoa que está sempre tentando fazer um rolo. Seria um exemplo. É o tipo de ser humano que está tentando correr atrás das ilusões de o que é ter uma vida boa, sem Deus, sem o trabalho árduo de se ser um ser humano que reflete a presença de Deus em Jesus. Olha, por exemplo, tem vários grupos religiosos que o que eles oferecem? Vem cá, queima a sua fatura do cartão de crédito e Deus vai te abençoar e tudo vai ser perdoado. Ou vem aqui e compra essa rosa mágica e todos os seus relacionamentos vão ser magicamente, seu casamento vai ser uma maravilha. Isso aí é fantasia. O que faz um casamento bom? Dedicação, fidelidade, amor, perdão. Quer dizer, se há um trabalho a enfatizar, o que é ter uma vida financeira boa? Você tem que guardar, você tem que ser generoso, você tem que gastar menos que ganha, você tem que investir, quer dizer, ou eu posso ir lá queimar minha fatura de cartão de crédito e olha como tudo melhorou. Fantasias, fantasias. A vida abençoada por Deus, se há um caminho. E há um caminho que exige compromisso, exige crescimento, exige disciplina, exige fidelidade.
mas é um caminho mais duro. Por isso são menos os que seguem. Mais uma vez, Jesus fez essa comparação de caminhos e portas. Um leva a vida, no entanto, o outro leva a destruição. Ok, vamos parar por aqui. O nosso tempo já... vamos tentar honrar o nosso tempo. E que nem eu falei, vamos continuar aqui ou vendo capítulos em específicos, como fizemos hoje, ou talvez até vamos ver tópicos, e aí a gente nota uma coletânea de versículos daqui para frente. Fábio? Oi, Júnior, você falou do provérbio, eu tenho uma experiência longa aqui numa frase curta. Fico imaginando cada provérbio desse, o que passou na mente do escritor, né? Quantas situações na vida dele para ele poder escrever só uma frase dessa, né? Sim, sem dúvida. E poderíamos passar um bom tempo mais ainda em cada uma desses versículos, né? Sim, bem notado. Obrigado, irmão. Mais uma